Igreja Adventista, unida com o Estado, para proibir a proclamação da mensagem do terceiro anjo, de Apocalipse 14. Veja no vídeo a seguir, um exemplo em que a Igreja Adventista fez o uso do braço forte do poder civil, para executar seus decretos, e perseguir os santos. A Igreja Adventista nos Estados Unidos mandou prender o pastor Walter McGill por ensinar que Deus não é uma trindade, e abraçar a posição antitrinitariana dos fundadores da Igreja, e ensinar que podemos ter vitória total sobre o pecado pelo poder de Deus, e por ver a Igreja unindo com o governo civil, para processar e perseguir os adventistas do sétimo dia. Ele criou um grupo de estudos e colocou uma placa na frente confirmando que eles eram adventistas do sétimo dia. Foi processado e preso por isso. Veja. Um pastor do oeste do Tennessee foi acusado de roubar o nome de outra igreja e foi preso na Califórnia hoje à noite. Ele se recusa a comer. Obrigado por se juntar a nós. Sou Kelly McAllister. Walter McGill, pastor da Igreja Adventista do sétimo dia, tem sido procurado desde maio por supostamente roubar o nome da Igreja Adventista do sétimo dia. Hoje à noite, pela primeira vez, conversamos com sua esposa sobre sua prisão e greve de fome. A repórter Megan Pinkley, do 7 Eyewitness News, tem mais detalhes. Os agentes federais prenderam McGill na sexta-feira, em uma igreja adventista do sétimo dia na Califórnia, dizendo que ele havia fugido do oeste do Tennessee, pouco antes de os mandados serem emitidos em maio. Mas quando falei com o pastor assistente hoje, ele disse que McGill estava planejando realizar uma pequena coletiva de imprensa no domingo, antes de se entregar publicamente. Barbara Eisenberg diz que, embora ela soubesse que seu marido seria preso, não foi fácil, apesar de uma visão que ele recebeu, que foi profetizado por Deus que ele seria preso alguns anos atrás. O pastor Walter McGill, da Igreja Adventista do sétimo dia, foi preso na sexta-feira na Califórnia, por não tirar o nome Adventista do sétimo dia do nome de sua igreja. A igreja de McGill foi processada pela Igreja Adventista, em um tribunal federal, por violação de marca registrada. De acordo com Lucan Chartier, ele e o pastor McGill estavam viajando pelo país, alertando os membros das igrejas adventistas do sétimo dia sobre o que a igreja está fazendo. Sua última parada foi na Califórnia. Eisenberg diz que seu marido não come e não vai comer atrás das grades. Ela diz que lhe foi dito por Deus para jejuar enquanto estivesse preso. Deus o preservará. Deus tem um plano para que ele seja glorificado. Um porta-voz da Igreja Adventista do sétimo dia diz que eles não querem fechar o ministério do pastor McGill, mas querem que ele cumpra a lei. Não está claro neste momento quanto tempo McGill ficará preso. Observou que a Igreja Adventista registrou o nome Adventista do sétimo dia e que aqueles que forem excluídos não podem colocar em seu grupo uma placa para identificar que eles são Adventista do sétimo dia. Mas quer a igreja queira, quer não, os fiéis excluídos são verdadeiramente adventistas do sétimo dia. Pastor Walter McGill foi libertado da prisão 30 dias depois. Observe o que ele diz. Há quanto tempo você ficou jejuando? Eu jejuei 30 dias. Como o Senhor fez o jejum? Não tomei comida sólida durante 30 dias. Eu tomei um pouco de leite sem gordura e usei algumas laranjas para tomar o suco de vez em quando. Eu já ouvi falar que você e os rapazes foram agredidos em algum momento durante o seu período de encarceramento. É verdade? Sim, foi isso que aconteceu. Fui obrigado a limpar o banheiro no dia de sábado, e eu disse a eles que não poderia trabalhar no dia de sábado. E então eles se aproximaram de mim com várias palavras de ódio, como fazia com os presos. E ele me bateu uma vez, e não fazia muito comigo. Então eu tirei meus óculos, e ele me derrubou da minha cama. E para terminar, você passou 30 dias na cadeia, basicamente por causa de uma disputa com outra igreja, sobre o nome. Você concordará agora em mudar o nome da criação adventista do sétimo dia? Ou está disposto a ir para a cadeia e passar mais tempo atrás das grades, por causa de um nome? Bem, para mim não é simplesmente sobre um nome. É sobre a obediência ao Criador, meu Pai no céu. E pretendo obedecer a meu Pai no céu. Porque a Suprema Corte do céu decidirá meu destino eterno.
Os tribunais da terra somente decidirão meu destino terrestre, por um período temporário. O nome adventista do sétimo dia foi dado por Deus. E só Deus pode mudar esse nome. Eu não posso fazer isso. Além de prender a Igreja Adventista com auxílio do Poder Civil, destruíram a placa com o nome. E os advogados da Igreja Adventista também planejam confiscar cartões de visita e seus livros. Porque eles confessam nos livros que são adventistas do sétimo dia. A Igreja Adventista do sétimo dia está trabalhando para proibir e banir a mensagem do terceiro anjo de seus púlpitos e da internet, em troca de uma mensagem atrativa de somente Jesus, amor, alegria, paz e esperança. Tudo em troca da falsa liberdade religiosa. Tudo motivado pelo politicamente correto. Mas temos que ser politicamente corretos ou profeticamente corretos. Quantos encontros extraordinários eu quero ter no céu. Com os meus amigos muçulmanos, com os meus amigos de matrizes africanas, com os meus amigos judeus. Quantos encontros eu quero ter, irmãos. Que Deus te inspire nesta manhã. Eu vim para falar de liberdade religiosa para vocês. Para ela todos serão salvos, até mesmo aqueles que não acreditam em Jesus, como os muçulmanos. Deus nos revelou, através de Ellen White, que Satanás iria tentar deter a proclamação da mensagem do terceiro anjo. Satanás ideou um estado de coisas, por cujo meio a proclamação da terceira mensagem angélica será detida. Devemos acautelar-nos de seus planos e métodos. Evangelismo, página 230. A Igreja Adventista, infelizmente, está entrando nesse plano de Satanás para deter a mensagem do terceiro anjo, usando a falsa liberdade religiosa. Vejam o que os pastores e advogados da Igreja estão fazendo para proibir a proclamação da mensagem do terceiro anjo. Mas nós sentimos que a intolerância religiosa tem aumentado aqui no nosso país, especialmente com veiculações de conteúdos de intolerância religiosa na internet. Isso é recorrente, é volumoso e tem aumentado a cada dia. Então a comissão entendeu, não é, que era o momento de manifestarmos, não é, o nosso pensamento sobre intolerância religiosa na internet, mais que isto, utilizarmos deste documento para avançarmos com ações práticas de combate efetivo à intolerância religiosa na internet. Ela diz que é o momento deles se manifestarem sobre a intolerância religiosa na internet e que deve haver ações práticas de combate à intolerância religiosa na internet. O que ela chama de intolerância religiosa é, na verdade, a liberdade de expressão. Em outras palavras, eles querem proibir a liberdade de expressão, que ela chama de intolerância religiosa. O mais incrível é que ela ainda fala de liberdade religiosa. Não podemos ter liberdade religiosa sem liberdade de expressão. Liberdade religiosa sem liberdade de expressão não é liberdade religiosa. Para Herodias, João Batista era um intolerante, porque denunciou seu adultério. E para ela, João tinha que ser proibido de expressar sua crença. A doutora Damares não percebe que ao tirar a liberdade de expressão, ela está tirando a liberdade religiosa. Eles querem que nós fiquemos calados e aceite o que eles dizem. A senhora falou sobre ações práticas, doutora Damares. Qual o objetivo desse manifesto? É colher assinaturas de apoio ao manifesto. Isso já está acontecendo. Nós já temos em torno de 5.000 assinaturas, mas nós queremos outras milhares. Depois desta coleta, nós vamos então visitar os provedores, abrirmos este diálogo, apresentarmos o objetivo desse manifesto, que é a filtragem de conteúdos de intolerância religiosa, e vamos dizer qual é o desejo da sociedade. É de que haja este filtro, porque estes conteúdos ofendem sentimento religioso e, em última análise,
ou em primeira análise, ele ofende a dignidade humana. O manifesto fala muito sobre dignidade, Estado democrático de direito, não é? E o último passo, esse é o mais complexo, mas nós queremos avançar para este passo, é buscar mudanças na legislação que assegurem esta filtragem, que ao que nos parece hoje, depois do marco civil da internet, houve uma desoneração dos provedores, ou seja, eles hoje estão menos responsáveis por estes conteúdos intolerantes, e para que você os retire, você precisa entrar com uma ação judicial. Então o que ela disse foi: eles vão colher assinaturas do povo enganado. Depois eles vão até os provedores, e com auxílio do Estado, mudar as leis, obrigando os provedores da internet a investigar os conteúdos intolerantes. Remover esses vídeos, sem ter que entrar com uma ação judicial. Observe aqui, que a igreja está buscando auxílio do poder civil, para impor suas ordens, pedindo para eles proibir a intolerância religiosa, ou seja, a liberdade de expressão e a verdadeira liberdade religiosa. Para eles, se você pregar a verdade bíblica sobre o anticristo, e dizer que o papado é o anticristo, que o domingo será a marca da besta, e que as igrejas vão se unir para impor o sinal da besta, isso é ofender as pessoas. Então você deve ficar calado. Você não deve pregar essas coisas. É o que a Igreja Adventista ordena fazer hoje. A igreja tem que ensinar agora o que é comum, e ignorar a pregação das verdades puras dos três anjos. Isso levou a Conferência Geral, como um corpo, a aprovar uma resolução, para ensinar tudo em comum com as outras igrejas. A revista Review and Herald, na página 16 diz: votado. Planos departamentais. Colocar ênfase nas verdades não controversas, compartilhadas em comum, com todo o cristianismo. É por isso que a Igreja Adventista de hoje não prega mais sobre a marca da besta e a imagem da besta, por medo de perturbar seus ouvintes. A falsa liberdade religiosa e ecumênica calou a boca dos líderes adventistas. Eles entraram nos planos do diabo, em deter a mensagem do terceiro anjo. A mensagem tem que prover uma cultura de paz, que respeitem as diferenças e estimulem a cidadania para a promoção da cultura de paz. Esta lei, no entendimento da comissão da OAB, ela não está atendendo à promoção da cultura de paz. O objetivo da falsa liberdade religiosa é a comunhão ecumênica entre todas as religiões. Então nenhuma igreja deve atacar a outra, dizer que o Papa é o anticristo, que a organização católica é a obra-prima do poder de Satanás, como está no livro O Grande Conflito, é proibido por essa falsa liberdade religiosa. A partir de agora, a Igreja Adventista tem 4 representantes no Fórum Interreligioso. Entre os 101 membros de 28 segmentos religiosos, os 4 representantes adventistas são os pastores Enildo Nascimento, da Associação Paulista Central, e Jefferson Castilho, da Associação Paulista do Vale, além do presidente da Associação Brasileira de Liberdade Religiosa e Cidadania, o advogado Samuel Luz, e a presidente da Comissão de Liberdade Religiosa da OAB São Paulo, doutora Damares Moura. Ocuparei este assento representando a ordem e trazendo um conteúdo e uma experiência que nós já temos de combate à intolerância religiosa e de promoção à liberdade religiosa na OAB. A Igreja Adventista está unindo com o Estado, com as religiões, com os advogados do Ministério Público, o Fórum Religioso, para perseguir o povo de Deus. Ela está buscando auxílio do poder civil para impor suas ideias. O Fórum ele tem essa responsabilidade de influenciar as decisões do Estado. Observou o que ele disse? Observe de novo. O Fórum ele tem essa responsabilidade de influenciar as decisões do Estado. De influenciar as decisões do Estado. A Igreja Adventista está influenciando o Estado e pedindo sua ajuda para a imposição de seus planos e ideias. Eles estão unidos com os políticos, influenciando os membros da igreja para votarem neles, para cumprir seus objetivos. Veja isso. Estou aqui ao lado do deputado Gil Lancaster, que
é cristão como nós. E eu tenho grande alegria de estar ao lado do deputado Gil, que já conhecemos há vários anos, e nós teremos muito a ganhar, como cristãos adventistas do sétimo dia, de manter o Gil no seu mandato ali na Assembleia Legislativa. O Gil foi trabalhando quietamente e, de repente, um dia ele me liga e fala assim, olha, está pronto o certificado. O Gil também tomou interesse, por exemplo, de criar um dia para o adventista do sétimo dia. Posso dizer para vocês que o Gil merece a nossa confiança para renovar o seu mandato neste período. Nos próximos dias, será 7 de outubro, eu conto com seu voto. Pedindo a ajuda do Estado para a construção de quadras de futebol em colégio. A mistura de religião e política é representada pelo ferro e o barro. Esta união está enfraquecendo todo o poder das igrejas. Ao apoderar-se a igreja com o poder do Estado, trará maus resultados. Agora, doutora Damares, nós não entraríamos aí num terreno do cerceamento da liberdade de expressão? Ela não é adventista, mas já percebeu que será um cerceamento, ou um impedimento da liberdade de expressão. Agora veja a cegueira da advogada adventista. Para ela, não é limitar a liberdade de expressão. O conteúdo desse manifesto deixa claro que o objetivo não é cercear liberdade de expressão. Percebeu a cegueira da nossa irmã? Claro que é cercear a liberdade de expressão. O Papa Ratzinger, antes de renunciar, fez um discurso falando, inclusive, sobre liberdade religiosa, e ele falava do perigo de nivelar as pessoas. O que disse nossa irmã? Ela está dizendo que a Igreja Católica está promovendo a liberdade religiosa, e que o Papa é um defensor da liberdade religiosa, mas a doutora está enganada. Não é isso que Deus diz. Os protestantes têm se intrometido com o papado, patrocinando-o. Os homens cerram os olhos ao verdadeiro caráter do catolicismo. O povo necessita ser despertado, a fim de resistir aos avanços deste perigosíssimo inimigo da liberdade civil e religiosa. O Grande Conflito, página 566. Deus diz que a Igreja Católica é uma inimiga da liberdade religiosa. Os papas são inimigos da liberdade religiosa. O que ela quer é o controle de todas as igrejas. E a Igreja Adventista está unida com ela nessa falsa liberdade religiosa. Na Igreja Adventista de hoje, vale a seguinte regra: não pense, mas se pensar. Não fale. Não fale, mas se falar. Não escreva. Não escreva, mas se escrever. Não assine. Não assine, mas se assinar. Não se surpreenda. O Dr. John Graz foi nosso líder mundial de liberdade religiosa por mais de 20 anos na Conferência Geral da Igreja. É um querido amigo, uma inspiração. Foi com quem eu aprendi nestes últimos anos. Ele tem este livro, Fé e Liberdade. O que ele diz nesse livro, na página 168 e 82? Culpar uma denominação católica por violações de princípios cristãos no passado não é representação correta nem da história, tampouco preocupação das profecias bíblicas. Reconhecemos algumas mudanças positivas no catolicismo recente. Isto significa que não suportamos aqueles entre nós que atacam os católicos e sua igreja. Fé e Liberdade, página 168 e 82. Que Deus diz sobre isso que ele falou? Os defensores do papado afirmam que a Igreja Católica foi caluniada, e o mundo protestante inclina-se a aceitar esta declaração. Muitos insistem em que é injusto julgar a Igreja de hoje pelas abominações e absurdos que assinalaram seu domínio durante os séculos de ignorância e trevas. O Grande Conflito, página 563. As organizações religiosas que recusam ouvir as mensagens de advertência da parte de Deus se unirão
com o poder civil, para perseguir os santos. Manuscript Releases, volume 14, página 162. Observação: aqui inclui a Organização Adventista do Sétimo Dia, pois ele está recusando ouvir as mensagens de advertência, para não buscar o auxílio do poder civil. E ela já está se unindo com o poder civil, para perseguir os santos. Portanto, a Igreja Adventista do Sétimo Dia está plenamente consciente do objetivo dessa falsa liberdade religiosa e do Conselho Mundial de Igrejas, que é trazer uma nova ordem mundial para Lúcifer, anulando a lei de Deus. E mesmo assim, a Igreja Adventista ainda está disposta a trabalhar e se unir com eles. Deus também nos avisou: os homens empregarão todos os meios para tornarem menos destacada a diferença entre os adventistas do sétimo dia e os observadores do primeiro dia da semana. Foi-me apresentado um grupo, com o nome de Adventistas do Sétimo Dia, o qual estava aconselhando que a bandeira, ou sinal, que nos torna um povo distinto, não devia ser salientada de maneira tão chocante, pois pretendiam que esse não seria o melhor método para assegurar êxito a nossas instituições. Testemunhos para a Igreja, volume 6, página 144. É por isso que no livro Questões sobre Doutrina, a Igreja Adventista confessa: nós, adventistas do sétimo dia, somos um, com nossos colegas dos grupos denominacionais cristãos, nos grandes fundamentos da fé, uma vez entregue aos santos. Questões sobre Doutrinas, página 32. Absurdo dos absurdos. A Igreja Adventista quer ser semelhante às igrejas corruptas de Babilônia, e por isso deve evitar pregar sobre o santuário celestial, sobre um juízo investigativo, a marca da besta, o anticristo, etc. É por isso que Deus está levantando um movimento de leigos adventistas fiéis, para dar a mensagem ao mundo, e chamar o povo de Deus para sair das igrejas de Babilônia. A Igreja Adventista como organização está unida com o papado, e não dará mais a mensagem. Ela está de mãos dadas com o papado. Eles estão escondendo, atrás da liberdade religiosa. Mas é ecumenismo. A grande Babilônia vai se afundar. Observe com atenção agora o plano do papado, para calar a mensagem dos três anjos, e controlar a todas as denominações no México, e no mundo, mediante as associações religiosas, restabelecendo as relações igreja e Estado. Você já ouviu falar das igrejas ARs? AR significa associações religiosas. Depois da visita do Papa ao México, ele exigiu do presidente mexicano que elaborasse uma lei, pelo colegiado de advogados católicos. Essa lei submete todas as igrejas do México à Igreja Católica, e as tornam associadas à Igreja Católica. Elas passam a ser associações controladas pela Igreja e pelo Estado. Todas as igrejas têm que se registrar. A Igreja Adventista foi a primeira. Ela passa a se chamar agora Igreja Adventista do Sétimo Dia, AR. Aqui está o registro, e como ela passa a se chamar. Todas as igrejas adventistas do México têm que ter depois de seu nome esse registro, que significa Secretaria de Governo das Associações Religiosas. A Igreja Adventista foi a primeira igreja que aderiu a essa associação religiosa. O objetivo das igrejas se unirem a essa associação religiosa é ter o poder civil para cumprir seus objetivos. Observe isso agora. As outras igrejas também já se registraram.
Algumas que não quiseram se registrar, tiveram que acabar, ou estão sendo perseguidas. Hoje Deus está precisando de homens que não se calem diante desses males. Necessitamos de homens de independência moral, não contaminados e não enfraquecidos, para que quando um princípio de religião, ou dever, esteja em jogo, eles permaneçam firmes, em defesa da verdade. Precisamos de homens que não se calem quando virem os males entrando e os erros sendo feitos. Precisamos de homens que se recusem a dar o consentimento do silêncio a ações injustas. Carta 116, 1905. Numa colidência, nenhum conflito, não é? E sem que o exercício de ambos ofenda a dignidade das pessoas. Qual é o limite? É a dignidade das pessoas. Ela diz que há um limite para a liberdade de expressão. E esse limite é quando fere a dignidade das pessoas. A doutora precisa rever seus conceitos, pois para ela, quando Jesus em Mateus 23, chamou os líderes de sua igreja de hipócritas, cegos, loucos, serpentes, raças de víboras e sepulcros caiados, ele estava ferindo a dignidade dessas pessoas. Sem dúvidas, para os líderes, que experimentaram o ímpeto das repreensões de Cristo, interpretaram-nas como crítica destrutiva, discurso de ódio, e que Cristo estava ferindo sua dignidade. Essa mensagem foi tão repugnante para eles, que a grande maioria voltou-se contra Cristo. No entanto, esta foi a mais amorosa reprovação, jamais dirigida aos líderes. Não foi um discurso de ódio, mas uma súplica urgente, um último convite para que eles retornassem ao divino chamado. Sua voz era cheia de lágrimas, e o coração transbordante de amor. Para a doutora Damares, falar que o papado é o anticristo, que as igrejas evangélicas são Babilônia, e filhas da Igreja Católica, está ferindo a dignidade das pessoas. A mensagem do terceiro anjo para ela não deve ser dada, pois é um discurso de ódio, e fere a dignidade das pessoas. Não temos o direito de ficar calados sobre as grandes questões do conflito final. Amor e tato são necessários, mas a mensagem deve ser dada. As pessoas devem ser esclarecidas, ouvindo a verdade, proclamada em linguagem que não pode ser mal interpretada. Quanto mais educados os adventistas ficam, mais medrosos eles se tornam em ficar do lado do que é certo. Eles se tornam tão institucionalizados que as relações públicas são para eles mais importantes do que a divulgação da verdade ao público. Deus nos chama para fazer coisas especiais. E é tão extraordinário quando Deus nos chama para fazer alguma coisa que a gente não pensou que Ele fosse nos chamar. Você está equivocada. Deus não chama uma pessoa para trabalhar contra Ele. Aquele que não é por mim é contra mim. Se não estiver me ajudando, está atrapalhando a minha causa. Lucas 11, 23. Muitos estão agora trabalhando com Satanás, para tentar suprimir a mensagem do terceiro anjo. Mas todos os agentes de Satanás não podem impedir que essa mensagem seja ouvida e aceita pelos sinceros de coração. Em breve, o Senhor operará por meio de humildes instrumentos, dirigindo a mente dos que se consagram ao seu serviço. Homens de fé e oração serão constrangidos a sair com zelo santo, declarando as palavras que Deus lhes dá. Os pecados das igrejas que compõem Babilônia serão revelados. Os terríveis resultados da união da igreja com o Estado, para fazer cumprir suas observâncias pela autoridade civil, os avanços do espiritualismo, o progresso oculto, mais rápido do poder papal, tudo será desmascarado. Por meio destes solenes avisos, o povo será comovido. Milhares de milhares, que nunca ouviram palavras como essas, escutá-las-ão. O Grande Conflito, página 606. O Espírito e o poder de Deus serão derramados sobre os seus filhos. Os anjos do céu se unirão aos instrumentos humanos, e se realizarão assombrosos milagres. À medida que os santos avancem, com as faces iluminadas, grande poder e glória, acompanharão a proclamação da mensagem, que é anunciada por milhares de vozes sobre a terra. Haverá uma série de acontecimentos, que revelarão que Deus é o Senhor da situação. Crises e Vitória, página 9.
Grupo Adventista de Cotia, levando a verdade até você.